Olá pessoal, tudo bem? A ideia dessa aula é talvez desmistificar um pouquinho o conceito de sentido da corrente elétrica. É um ponto teórico que bastante gente tem dúvida, então talvez seja importante dedicar uma aula apenas para isso, né? Então, o que a gente tem que lembrar? Importante que a gente lembre aqui um conceito lá da eletrostática, que é a relação entre força elétrica e campo elétrico. Como assim? Imagine que essas linhas pretas aqui do meu quadro representem aí linhas de campos elétricos, né? Então pode ser um campo elétrico uniforme, não importa muito aqui por quê, de onde esse campo elétrico saiu. Se você lembrar lá das suas aulas de eletrostática, você vai talvez aí buscar na sua memória que eu posso colocar cargas elétricas dentro de campos elétricos. Só que a gente sabe que as cargas elétricas podem ter sinais positivos ou negativos. E se a gente lembrar então que o valor da força elétrica vai ser igual ao valor do campo elétrico vezes a carga que foi colocada nesse lugar, né? Então, essa aqui é a expressão que a gente usava ali lá na eletrostática, né? O valor em si não depende aí da carga no sentido de sinal. Então, a carga positiva ou a carga negativa, ela vai acabar sofrendo a mesma força em módulo, em intensidade. A diferença entre cargas positivas e negativas é o sentido dessa força. No sentido de que cargas positivas acabam sofrendo uma força elétrica F no mesmo sentido que o campo elétrico, e cargas negativas acabam sofrendo uma força elétrica no sentido oposto. Então, essa diferença no sentido do movimento que essas cargas vão acabar sentindo é o que a gente precisa levar em consideração na hora de colocar o sinal na intensidade da corrente elétrica. Como assim? O que eu estou falando? Me explica direito, César. Explico. Vamos lá. Imagina que aqui eu tenha, né, um pedaço de fio ou um condutor qualquer, e dentro desse condutor eu tenho cargas positivas. Cuidado aqui, tá bom? Digamos que cada uma dessas bolinhas dentro desse tubinho aqui, desse condutor, sejam cargas positivas, ou seja, não são elétrons, são cargas positivas. E digamos que o movimento dessas partículas, dessas cargas, seja esse mostrado pela setinha verde. Olha aqui, sentido do movimento das cargas elétricas. As cargas se movem da esquerda para a direita. Como essas cargas têm carga positiva, né, tem sinal positivo, eu vou dizer que a minha corrente elétrica, né, a intensidade de corrente elétrica, aquela grandeza I, ela também vai ter o mesmo sentido do movimento das cargas. Então, as cargas se movem da esquerda para a direita e eu vou dizer que a minha corrente elétrica também vai da esquerda para a direita. Isso parece óbvio, só que quando a gente fala de cargas negativas, a coisa pode complicar. Lembra que eu falei para você há pouco tempo que as cargas negativas, elas se movem no sentido oposto do campo elétrico? Então, se eu tenho dentro desse fio condutor elétrons, ou seja, cada uma dessas bolinhas são cargas negativas, digamos que a gente mantenha o movimento delas da esquerda para a direita. Olha aqui a setinha verde. Por culpa da carga ter sinal negativo, a gente vai ser obrigado a dizer que o sentido da corrente é o contrário. Ou seja, quando cargas negativas se movem para um sentido, eu vou dizer que a intensidade da corrente aponta para o outro sentido. Então, nesse caso, se fossem elétrons e os elétrons se mexessem da esquerda para a direita, eu iria dizer que a corrente elétrica vai da direita para a esquerda. Tá bom? Então, toma cuidado, porque a maneira como a gente vai definir esses sentidos vai depender do sinal da carga em questão. Então, se eu tenho cargas positivas se movendo, em resumo, movimentos de cargas positivas vão ter o mesmo sentido para a corrente elétrica. Movimentos de cargas negativas vão ter o sentido contrário para a intensidade de corrente elétrica. Tá certo? Uma aula mais curtinha, mais objetiva, mas muito importante. É isso, fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.